Olá, professor, tudo bem? Hoje o nosso grupo vai explicar um pouquinho sobre instalações comerciais de gado leiteiro e soluções para o bem-estar animal. Bom, vou dar uma pequena introdução sobre o que vai ser falado no trabalho. Nós vamos primeiro dar introdução às instalações para o gado leiteiro, os tipos de instalações para o gado leiteiro e seus componentes, garantindo o conforto animal em instalações de laticínios e as tecnologias avançadas e as práticas de gestão. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância das instalações. Muitas vezes, olhamos para as instalações apenas como um custo de obra, mas na pecuária de leite moderna, o projeto de instalações de precisão e um bom planejamento evita gastos futuros com reformas e o alicerce que permite a genética e a nutrição de ponta, que é o que entrega os resultados. Sem um ambiente planejado, nós estamos desperdiçando o potencial dos nossos animais. Bom, o primeiro grande pilar é a produtividade. Para maximizar, a produção de forma sustentável, nós precisamos entender que a vaca é sensível ao ambiente. Instalações que garantem ventilação correta e controle da temperatura evitam estresse térmico. Quando a vaca não precisa gastar energia para se resfriar, essa energia é direcionada ao balde de leite, produzindo mais com o mesmo rebanho e é a base da sustentabilidade econômica. Bom, passamos agora para o bem-estar animal. E uma vaca confortável é uma vaca que produz. O projeto deve focar em camas macias, pisos que evitam lesões de casco e espaços para locomoção. O bem-estar reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio que produz o estresse. Aí o que melhora a imunidade é o que melhora, acaba melhorando a imunidade da vaca e reduz os casos de mastite. Um animal que repousa e rumina de forma plena tem uma vida longa e produtiva. Bom, agora eu vou falar sobre um pouquinho da eficiência operacional e manejo. A eficiência operacional é um projeto que precisa ser inteligente para quem trabalha nele. Corredores de manejos fluidos e limpeza facilitada economizam os recursos mais caros da fazenda. Bom, agora continuando, entrando especificamente na engenharia das construções rurais, o primeiro ponto crítico é a ventilação. As vacas leiteiras, elas sofrem muito com o calor. O projeto arquitetônico, ele precisa priorizar o pé direito alto, geralmente acima de 4,5 a 5 metros. E a orientação correta é muito importante, que precisa ser de leste a oeste, para evitar que o sol ele entre diretamente nas camas. Bom, associar isso a lanternins para a saída do ar quente é um sistema de é um sistema de ventiladores, desculpa, professor, acabei me confundindo, e acessórios. É o que garante que o microclima interno seja ideal para o animal. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre o espaço suficiente. O segundo pilar estrutural é o espaço suficiente muito bom. Na construção rural, cada centímetro importa. Então, o projeto precisa prever o tamanho exato das camas, que são as baias, e a largura dos corredores de trato e de circulação. Se o espaço ele for pequeno demais, acaba gerando tipo uma disputa com as vacas e traz estresse e problemas de cascos. Se o se for grande demais, encarecemos a obra sem necessidade. O segredo está em criar áreas de descansos individuais, onde o animal consiga deitar, levantar e se movimentar de forma natural e sem barreiras. Bom, e antes de passar a minha fala para a Sofia, eu vou falar sobre o último tópico do meu slide, que é o sistema de drenagem e higiene. Por fim, a engenharia da drenagem em um galpão de leite não pode ter poças de água ou acúmulos de dejetos, pois a umidade destrói os cascos e aumenta a contaminação do úbere. As pistas elas devem ter uma declive projetada de 1,5 a 2% para que a água e os dejetos eles corram para as canaletas de escoamento e que sejam elas por flush flume ou aqueles raspadores automáticos. Manter o ambiente seco e higiênico é o que valida toda a estrutura da obra. E agora eu vou passar a fala para a Sofia. Boa noite, professor. Eu sou a Sofia e eu vou continuar a apresentação da Maria Valentina. Então,
Boas práticas nas instalações. Além de construir boas instalações, é importante adotar práticas que garantam o bem-estar dos animais e bom funcionamento da propriedade. Entre elas estão o monitoramento constante, realizando inspeções para identificar e corrigir problemas antes que eles se agravem. Também é essencial investir na formação dos cuidadores para que a equipe saiba realizar um manejo seguro, correto e ético. Por fim, o uso de tecnologias como sensores e sistemas de monitoramento ajuda a acompanhar a saúde e o comportamento do rebanho, se tornando um manejo mais eficiente. Então, impactos econômicos. Investir em instalações adequadas também traz benefícios econômicos. O primeiro é a redução dos custos, pois os ambientes planejados diminuem gastos com manutenção e tratamentos veterinários. Outro ponto é o aumento da produtividade. Animais que vivem em boas condições produzem mais leite e apresentam melhor desempenho. Além disso, propriedades modernas e bem estruturadas agregam valor ao produto e à fazenda, transmitindo confiança aos consumidores e investidores. Tipos de instalações para o gado leiteiro. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de instalações utilizadas na pecuária leiteira. Cada sistema é escolhido de acordo com o tamanho da propriedade, o investimento disponível e o nível de tecnologia adotado, sempre buscando oferecer conforto aos animais e facilitar o manejo. Sistemas de habitação. Um dos principais sistemas é o de baias livres, onde as vacas podem circular livremente, descansar e se alimentar com mais conforto. Esse sistema favorece o bem-estar animal e reduz o estresse. Já as baias amaradas mantêm cada animal em um espaço individual. Apesar de facilitar alguns manejos, exigem mais cuidados para evitar conforto e problemas de saúde. Também existem abrigos abertos, que possuem laterais abertas para melhorar a ventilação e a entrada natural da luz. Eles são bastante indicados para regiões de clima quente, pois ajudam a manter os animais em uma temperatura mais confortável. Olá, professora, eu sou a Sofia e eu vou falar sobre as áreas de alimentação. Em geral, o sucesso de uma dieta balanceada depende de como as vacas têm acesso a ela. O primeiro ponto crítico é o design funcional. As mesas ou pistas de alimentação precisam ser projetadas com altura acessível e, acima de tudo, com espaço linear suficiente. Se o espaço for reduzido, geramos uma disputa e uma dominância no coxo. As vacas mais fortes comem primeiro, enquanto as vacas mais jovens ou submissas se alimentam mal e sofrem estresse. Isso prejudica bastante a média da produção do lote. O segundo pilar é a higiene estrutural. O uso de superfícies lisas e duráveis, como concreto polido, alta qualidade e acabamentos em aço inoxidável, evitam o acúmulo de umidade e restos de comida que fermentam e atraem patógenos. O coxo limpo é um sinônimo de alimento fresco e saudável para a saúde das vacas. E por fim, a tecnologia entra como grande aliada na eficiência do manejo. A automação, na distribuição, seja por esteiras transportadoras ou robôs empurradores de ração, garantem que o alimento esteja sempre disponível e homogêneo, reduzindo drasticamente o desperdício de matéria seca e otimizando a mão de obra na fazenda. Agora eu vou falar um pouco sobre o conforto animal em instalações de laticínios. As vacas leiteiras de alta produção são verdadeiras fábricas de calor devido ao seu metabolismo acelerado. Quando a temperatura do ambiente sobe, elas entram rapidamente. Desculpa, professor. Como eu estava falando, elas entram rapidamente em estresse. Elas entram rapidamente em estresse térmico, o que reduz o consumo dos alimentos e, consequentemente, despenca a produção de leite e a taxa de prenhez. Uma solução observada
Uma solução observada na imagem do slide é a implementação de sistemas robustos de ventilação artificial sobre a linha de alimentação e as camas. Esses grandes exaustores de teto atuam diretamente quebrando a barreira de ar quente que envolve o corpo do animal, criando um microclima ideal, mesmo nos dias mais quentes do ano. Para compreendermos melhor o funcionamento técnico desse sistema de climatização, a gente dividiu o manejo ambiental em três grandes forças fundamentais, como está aqui no slide, que é a qualidade do ar, o controle térmico e o fluxo de ar. A primeira delas, que é a qualidade do ar, é em galpões fechados ou semi-confinados. A decomposição dos dejetos gera gases nocivos, como a amônia, além de poeira suspensa e umidade excessiva. Além de uma renovação constante desse ar, os animais ficam altamente suscetíveis a patógenos respiratórios crônicos. A ventilação eficiente remove esses poluentes de forma bastante contínua. Agora, a segunda força, como eu falei, é o controle térmico. Em climas tropicais como o nosso, apenas o vento pode não ser suficiente. Por isso, aliamos coberturas isolantes, que bloqueiam a radiação solar direta, ao uso estratégico de ventiladores e sistema de nebulização ou aspersão da água. Essa umidade evapora na pele da vaca, retirando o calor do corpo dela de forma ativa. E a terceira e última força é o fluxo de ar, direcionado. O vento precisa circular de forma homogênea por toda a instalação. Um fluxo de ar bem planejado não apenas resfria as vacas, mas também seca o piso e a cama de forma bastante rápida, prevenindo a proliferação de bactérias causadoras de mastite e problemas de casco. Bom, meu nome é Ana e eu vou falar sobre as áreas para dormir e deitar. Design das baias. Baias bem projetadas com espaço suficiente para os movimentos naturais do gado, minimizar os riscos de ferimento e incentivam um descanso adequado. Materiais da cama. Opções como areia lavada, borracha ou palha macia devem ser usadas para reduzir lesões, aumentar o conforto e manter a higiene. Gestão de limpeza. Manutenção regular das áreas de deitar evita acúmulo de umidade e sujeira, garantindo maior conforto e prevenindo doenças como a mastite. Bom, agora sobre as tecnologias avançadas e práticas de gestão. Automação e robótica. Ordenha roboti... rob- Ordenhas robóticas. Equipamentos automatizados aumentam a eficiência da ordenha, reduzindo o estresse do animal e melhorando a produção de leite. Sistema de alimentação. Sistemas automatizados ajustam a alimentação de acordo com a necessidade individual, otimizando o desempenho nutricional do rebanho. Para finalizar, antes das imagens, os sensores e sistemas de monitoramento. Monitoramento de saúde. Sensores vestíveis avaliam sinais vitais como batimentos cardíacos e temperaturas, permitindo intervenções rápidas em casos de problema. Análises de movimento. Sistemas inteligentes monitoram padrões de locomoção, identificando desconfortos e prevenindo lesões. Controle de ambiente. Monitoramento de temperatura e umidade garantem conforto térmico dos animais, evitando impactos negativos na produção. Bom, professor, aí agora eu vou continuar mostrando algumas imagens. Aqui a gente tem imagens dela se alimentando, né? O sistema de circular de ordenha. Mais uma vez. Bom, as referências que a gente utilizou no trabalho foram da Embrapa e da Fazenda Colorado. Obrigada pela atenção!